Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa segunda-feira, nesse mês que é sempre muito movimentado. Afinal de contas, muitas pessoas recebem um dinheirinho extra, recebem o 13º e vão fazer o planejamento do seu final de ano, a noite de Natal, viagens, e algumas pessoas compram presentes. Isso faz gerar uma legião de entregadores por todos os cantos. Então, hora por outra, você recebe ali o toque na campainha da sua casa, uma batida na porta, ou a portaria do seu prédio também é visitada. Só que para o universo da extrema-direita, esse mês está sendo um mês muito estressante. Porque se tocar a campainha, ao invés de um presente, a pessoa poderá se deparar com um policial ou policiais da Polícia Federal trazendo não um presentinho, mas trazendo ali um mandado judicial para conduzir a pessoa até a delegacia mais próxima para uma prisão e até mesmo um par de algemas se a pessoa tiver algum tipo de resistência a essa determinação. Isso está tirando o sono de muita gente. E algumas criaturas, como o general Braga Neto, não vai passar o Natal em casa, não vai passar o Ano Novo em casa e, vejam só, não passará as férias de janeiro em casa, passará ali devidamente detido até que o processo seja disparado para a condenação final dessa gente toda. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos jurídicos que a extrema-direita fica jogando por todos os lados aí, mas isso tudo não passa apenas de um chilique coletivo e de uma comprovação que essa gente abandonou o direito, abandonou a Constituição, as leis do nosso país faz muito tempo. Bom, antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Já somos agora 975 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Quase 1 milhão de pessoas, gente. É muito bacana. Isso me dá cada vez mais responsabilidade no trato das questões aqui, que eu faço todos os dias com você. Se você está chegando agora, portanto, se inscreva e conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, venha fazer parte das nossas atividades. Não esqueça de dar seu joinha, seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, tem algumas pessoas, eu tenho mostrado aqui para vocês, né, que são desse universo do direito, que eu tenho chamado de os jeguinhos lustrosos do direito. Algumas pessoas já apelidei de lontra, né? Com todo respeito à lontra, que é um bichinho muito simpático, mas que chia, assovia, né? Faz muito barulho, esguicha água quando está nervoso. Enfim. Essa criatura aqui, a senhora Bia Kicis, ela esteve no Congresso Nacional, onde ela é deputada, né? Representando esse segmento do mundo cão, desafiando mais uma vez a ciência, a ministra da Saúde. Eu estou trazendo esse trecho só para a gente não perder de vista qual o perfil dessas criaturas. Ela disse coisas como essa aqui diante da ministra. Nós somos contra a obrigatoriedade. E a pessoa tem que poder ficar liberada de tomar uma vacina diante das dos diversos efeitos. Então, esse é o perfil da criatura. No campo do direito, essa senhora aí, ela não consegue contestar o que está acontecendo, do ponto de vista técnico. Então, ela fica dando chilique, como outras criaturas também, e as perguntas objetivas não têm respostas objetivas, né? Então, quando ela é perguntada objetivamente, qual é a saída que se tem? Ela e todas as pessoas da extrema-direita, tá, gente? Gente com formação jurídica, mas que não fala nada de direito. É como você está num debate médico, o cara fica falando de outros assuntos que não tem nada a ver com a medicina, né? E por aí vai. Vamos lá. Fala pode ser levada a sério. Desculpa, eu não vou levar a sério, porque eu sou uma pessoa séria, eu tenho uma formação acadêmica séria, eu sou uma parlamentar séria, então eu não vou ficar entrando em conversa de maluco. Eu até brinquei com vocês, né, sobre as afirmações dela. Há controvérsias e há controvérsias em relação à seriedade dessa criatura. O inelegível, nessa linha, ele tem ido também fazendo o mesmo tipo de papel, ou seja, não contestando aspectos técnicos, até porque não tem capacidade para isso, e os advogados dele, que certamente o orientam, têm se eximido de colocar algumas questões técnicas na fala do Bolsonaro, porque se colocarem vão quebrar a cara. Então resta para ele fazer algum tipo de coisa como essa aqui. A prisão do general. Há mais de 10 dias o inquérito foi concluído pela Polícia Federal, indiciando 37 pessoas encaminhando ao MP. Como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? Jair Bolsonaro. Eu expliquei para vocês que o Código de Processo Penal, ele prevê que mesmo com a entrega de um inquérito, as investigações podem continuar. Até porque depois da entrega do inquérito ao Ministério Público, abre-se a ação penal. E durante a ação penal,
Muitos procedimentos que foram feitos durante o inquérito podem ser repetidos, as provas podem ser reforçadas, podem ser encaixadas com outras provas, com outros indícios. Então a polícia fica atenta a todos os criminosos que fizeram parte de uma grande Orcrim. Nesse caso, um Orcrim com 40 bandidos, né? Então, eles continuam a ser monitorados. Então, não tem nenhum tipo de irregularidade técnica nisso, nem lógica. O processo segue. Para desespero dessa extrema-direita, de um modo em geral. Então, gente, não tem como agora o Braga Neto ter um habeas corpus, por mais que as pessoas argumentem, né? Porque o habeas corpus, a única forma dele sair da cadeia agora é se a prisão fosse ilegal. Mas a ilegalidade está absolutamente afastada, porque o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele teve o apoio, vamos lembrar disso, né? Do Procurador-Geral da República, que também não faz nada sozinho. Ele tem uma equipe de pessoas ali que analisou e eles mais à frente vão propor a ação penal e ele, como um guardião também, do ponto de vista institucional, Ministério Público, da ordem constitucional, das coisas como elas são tocadas, e ele sabe que vai apresentar denúncia, então ele reforçou a ação ou a medida de retirar o general Braga Neto de circulação para ele não contaminar nenhum tipo de ponto dessa investigação. Então não foi só o ministro Alexandre de Moraes, não, isso é muito bom, importante a gente ressaltar. O Bolsonaro ele manifestou, no meio dessa história toda, uma empatia hipócrita, né? Porque ele está manifestando uma preocupação com a saúde de uma outra pessoa. Vejam bem, alguém que foi presidente do nosso país e que assistiu, e mais do que isso, ele insuflou a sociedade brasileira a provocar mais mortes no período da pandemia, agora ele está manifestando aqui uma empatia com o jornalista Rodrigo Constantino. Peço a todos que incluam o jornalista Rodrigo Constantino em suas preces e orações. Soubemos hoje que ele está enfrentando uma batalha difícil contra o câncer e é importante nos unirmos em oração para pedir a Deus que lhe conceda força, saúde e uma recuperação plena. Olha, eu desconfio que esse não é um texto do Bolsonaro, não. Isso aí é alguém que coloca para ele, né? Não vai gastar tempo se preocupando com a saúde de alguém, né? E, no caso, esse é o Rodrigo Constantino, que também negacionista, uma pessoa que ajudou a conspirar contra o nosso país, contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, e está passando por essa situação. Por que eu estou tocando esse assunto, gente? Porque quando o assunto é empatia, nós que estamos no campo progressista, nós que somos humanistas, nós que fizemos tudo para que nosso país não tivesse mais mortes durante o período da pandemia, nós de fato nos preocupamos com o outro. Nós renunciamos a muitas coisas, abrimos mão da nossa circulação, de algumas situações do nosso cotidiano, de situações do nosso emprego, nosso trabalho, das nossas empresas, para o bem comum. E nós nos importamos realmente com o que acontecia no Brasil, e por isso nós tivemos uma grande revolta, uma grande indignação com aquilo que aconteceu, e por isso que nós não podemos descansar enquanto essa gente não pagar por aquilo que eles fizeram contra o povo brasileiro. Então, quando uma pessoa, mesmo do campo da extrema-direita, se apresenta com uma enfermidade grave, isso mexe com a gente, mas mexe com a gente autenticamente. Nós nos sentimos com uma preocupação, com uma solidariedade com uma criatura, independente da visão política que ele tenha e o que ele tenha feito, né? Então, eu queria registrar isso, gente, porque a conta está chegando para muitas pessoas no campo filosófico, no campo moral, no campo ético, de formas muito variadas, né? Então, esse cidadão da extrema-direita, que ele tenha certeza absoluta que ninguém está desejando mal para ele do campo humanista, não. O que nós sentimos a favor das pessoas aqui no nosso país, independente do que elas tinham de pensamento político no período da pandemia, vale agora no período pós-pandemia para qualquer pessoa. Isso eu tenho certeza, você que está aqui conosco, você é assim também, né? E aí, gente, vamos aqui à picaretagem da segunda-feira, do clã Bolsonaro, além de tantas outras, né? Gente, a família vai criando um roteiro que é o roteiro da indignidade absoluta, né? Ou vocês acreditam de fato que nesse fato aqui é um fato autêntico, né? Moral dessa criaturinha aqui. Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, se batiza em igreja evangélica.
o recém-eleito vereador publicou uma foto nas redes sociais momentos depois do rito religioso. Então está aqui, fazendo aqui tá se batizando e tal, né? Seguindo a cartilha, né? Querendo ali grudunhar também nesse setor que mistura religião com política. E aí uma criatura que a gente precisa ficar de olho, e também não pode passar despercebidamente como uma criatura mais envernizada, é esse governador do estado de São Paulo. Ele teve ontem no Canal Livre e fez elogios ao Milei, o neogenocida do continente sul-americano. E aí ele falou coisas como essa aqui, sobre o Milei. Você está fazendo uma elogio ao Milei. O Brasil está precisando de um plano motosserra? Eu acho que está. Eu acho que está. O que a gente está vendo é que a Argentina sabe exatamente o que está fazendo. O Milei sabe... Tá matando pessoas, né, Tarcísio? Exatamente, o Caputo sabe exatamente. Eles cortaram 30% da despesa do governo. 30% da despesa do governo, Tarcísio, cortou dinheiro da saúde, da educação, de remédio, de comida pobre. Faça isso em São Paulo. Corte 30%, Tarcísio. Seja homem, né? Vamos colocar coisa nesse nível aí, já que essa gente gosta muito disso. Corte 30% do orçamento de São Paulo. Dê uma mileizada. Ou está querendo virar presidente do nosso país para depois fazer o massacre que o Milei está fazendo na Argentina. E eu quero ver essa entrevista daqui a um tempo, daqui a um ano, com os resultados, com a depressão que está acontecendo na Argentina. Em um país do mundo que não tenha passado por uma situação de guerra, um estresse de guerra, numa situação normal, fez um corte tão significativo quanto a Argentina está fazendo. E aí ele vai elogiando, né? Mais à frente ele fala que ele dá uma criticada no governo Lula, dizendo que a política fiscal tá ruim, isso está fazendo o juros subir. Fato, o nível de investimento, etc. Então eu entendo que são decisões que são tomadas tecnicamente. E neste ponto, a política fiscal do governo não tem ajudado. Então, Então ajude a política fiscal do governo, ô Tarcísio, fazendo uma reforma fiscal aí em São Paulo, né? Já que você tem a fórmula, ou vai ficar aí fazendo esse discurso de peixe ensaboado para engrupir as pessoas incautas, só porque o senhor está sendo apoiado pelo mercado financeiro, o mercado que não tem a menor empatia com absolutamente nada, quer ver o povo ser sacrificado cada vez mais na saúde e educação, que é o que eles estão fazendo agora, como uma chantagem ao governo federal, ao governo atual. Gente, eu fico por aqui, mais tarde temos mais assuntos, eu ia passar para vocês aqui algumas cenas, mas a conexão hoje não deu, e a gente volta mais tarde, tá legal? Obrigado por vocês estarem aqui, até lá, tchau!